para a mais importante das aulas que há. Principal. Bem, gente, mas então vamos fazer alguns comentários, já que o tempo é curto, sobre a poliendocrinopatia autoimune. E cadê o primeiro slide, por favor? PGA lá. E a poliendocrinopatia autoimune, a gente vai chamar de PGA, certo? O nome é muito grande e toda vez que a gente for falar, gasta muita energia. Então, PGA. Então, quando eu falar PGA1, aí é poliendocrinopatia autoimune, por aí vai. Você acha que eu não sei passar isso? Sou clínico, rapaz. Não sou cirurgião, não. Então, primeira coisa, quando falar em poliendocrinopatia autoimune ou doença, ou síndrome poliglandular autoimune, tá certo? Aí já vem uma crítica ao nome. Por quê? Porque essas doenças não são apenas glandulares, elas são autoimunes sistêmicas. E às vezes o indivíduo tem muitas alterações não endócrinas que são muito importantes para o diagnóstico. Então a crítica primeiro ao nome. É assim mesmo, né? Vai. Passa, pode passar. Próximo. Bem, então nós vamos falar um pouco sobre essa doença. Por que a gente escolheu essa doença para o seminário de integração? Os clínicos, eles têm muita dificuldade para diagnosticar doenças autoimunes, porque a doença autoimune, todo especialista, ele vai pegar a doença autoimune dentro da sua especialidade, o gastro, pneu, o endócrino, o neuro. Mas a doença autoimune, pela própria natureza dessa doença, ela vai se caracterizar por comprometimento de múltiplos órgãos, de tal forma que nem o paciente sabe qual médico ele vai procurar, porque ele tem muitas alterações em diversos órgãos do corpo e ele não sabe realmente para quem se dirigir. Vai procurar o médico, primeiro o clínico, o médico da atenção básica, e depois é que ele vai ser encaminhado e vai fazer a peregrinação, especialidade por especialidade. Ninguém consegue juntar nada e fica difícil. Toda doença rara, ela só é rara até você diagnosticar. Apesar da gente vai explicar que algumas doenças aí são muito raras por questões genéticas, por questões puramente sociais. Mas nem toda doença é tão rara assim. Então a doença, vocês estão lembrados que a nossa paciente, ela tinha 17 anos de idade, né? Não sei se ela era da Finlândia ou era da Itália, mas normalmente essa doença, a PGA1, que foi o diagnóstico feito por vocês, a PGA1, ela é uma doença, ela é limitada a determinadas populações que têm casamentos endogâmicos, que há casamento entre familiares. E por ser uma doença autossômica recessiva, monofatorial, ligada ao gene AIRE, que é o gene que leva as alterações da doença, se trata, portanto, de uma doença muito localizada. E essa menina de 17 anos, desde a infância, ela apresentava úlceras orais com placas esbranquiçadas, né? Na cavidade oral, que caracteriza a chamada candidíase mucocutânea crônica. A candidíase mucocutânea crônica, quando ela aparece precocemente no primeiro ano de vida, ela tem uma característica muito interessante. Ela está dizendo que existe uma deficiência de imunidade celular naquela criança. E aí, nesse caso, essa paciente apresentava desde a tenra idade essa característica dessa candidíase. Ela apresentava também hiperpigmentação, que chamava atenção, a hiperpigmentação que vocês viram na foto do rosto dela, na face,
mas também na superfície dorsal das mãos. Essa hiperpigmentação, que não era vitiligo, era apenas manchas escuras, café com leite, e essas manchas escuras caracterizam a síndrome endócrina, que nós vamos falar depois. E apresentava também hipotensão postural. Quando ela foi feito o exame físico dela, não sei se vocês estão lembrados, a TEA dela deu 7/4 mais ou menos, imagina. Então a paciente toda vez que se levantava, desmaiava, tinha tonturas e desmaiava. E isso aconteceu ela com 17 anos de idade. Essa paciente apresentava ainda vômitos e uma diarreia crônica desde a infância. Uma diarreia, 4 a 7 dejeções diárias, variando de aquosa a semissólida, mas não tinha muco nem sangue, parecendo ser uma síndrome desabsortiva. Como vocês vão ter a prova também, as doenças inflamatórias intestinal, quando você compara clinicamente as alterações daquela jovem com as duas principais patologias que vocês viram com o professor Marco, tem muito pouco a ver, principalmente com a retocolite, já que não tinha os sintomas tão, digamos assim, tão grosseiros da retocolite. Não tinha sangue nas fezes, não tinha aquela característica da cólica persistente, de tal forma que parecia ser uma síndrome de má absorção. Vocês vão gravando os sintomas, porque daqui a pouco a gente vai juntar os sintomas todos e tentar explicar a história da doença. Como é que isso aconteceu? Então essa jovem de 17 anos apresentava sintomas gastrointestinais importantes, crônicos, desde a dor abdominal, era a dor abdominal mediana, mas tinha características importantes de uma síndrome de má absorção. Ela apresentava ainda uma anemia microcítica e hipocrômica. Isso é muito importante a gente citar isso, que ela tinha ferro sérico baixo, transferrina baixa, e o principal diagnóstico diferencial da PGA é com a hemociderose, que dá aquela fadiga, que ela era uma mulher, era uma jovem, tinha fadiga importante, astenia, fraqueza. Quando ela procurou o médico e foi feito o diagnóstico, ela estava realmente debilitada, astênica. Isso acontece da hemociderose, que é uma doença do distúrbio do metabolismo do ferro, de comprometimento hepático importante, e ao contrário do que aconteceu com a nossa paciente, ela tinha ferro baixo, hipocromia, microcitose, transferrina baixa e ferro sérico baixo. Tudo isso mostrando que essa paciente tinha uma doença crônica. Ela não tinha nenhum sintoma cardiovascular, não tinha nenhum sintoma pulmonar. Para a tristeza daqueles que gostam da exuberância, da localização dos sintomas, ela era uma paciente, apesar de ser muito sintomática, ela não era uma paciente que tinha sintomas localizados. Apresentava ainda, então quando você fazia a análise laboratorial dessa paciente, você via que ela tinha algumas coisas interessantes. Ela tinha um baixo nível de cortisol, tanto o cortisol noturno dela quanto o matutino estavam muito baixos, tinha um ACTH exuberantemente elevado, mostrando que o ACTH estava sendo estimulado, estimulava a glândula adrenal, mas a glândula adrenal não respondia. Portanto, o cortisol estava baixo, mas o ACTH estava aumentado. Isso aí afasta a possibilidade de uma patologia hipofisária, porque se a hipófise estivesse funcionando mal, o ACTH estaria baixo e o cortisol também estaria baixo. Mas vocês viram que o ACTH estava muito alto e o cortisol estava baixo. Então essa paciente apresentava uma síndrome de hipocorticalismo. Não sei se vocês estão lembrados também que ela tinha problemas, ela estava 1 ano sem menstruar. Apesar de já ter tido a menarca, ela passou 1 ano sem menstruar, tinha uma dismenorreia e depois a menorreia. E você sabe também do comprometimento dessa doença, tanto para o lado ovariano como para o lado testicular, no caso do homem. E ela tinha realmente essa característica. E ela então tinha cálcio normal, fósforo normal, o hormônio da paratireoide estava normal, e ela tinha, o hormônio da tireoide também estava normais, não tinha hiperglicemia, de tal forma que essa paciente, ela tinha dentro da nossa síndrome a candidíase,
e tinha a síndrome de Addison, porque ela tinha cortisol baixo, ACTH elevado, fraqueza, hipotensão ortostática e hiperpigmentação, que fazia parte do quadro exuberante dessa paciente. Para você fazer o diagnóstico de PGA1, você tem que ter 2 dos critérios maiores. Você tem que ter 2 dos 3. Então ela tinha candidíase bulbocutânea e ela tinha a síndrome de Addison. Ela pulou o hipoparatiroidismo. Por que ela pulou? Uma das características da síndrome é que os sintomas ou as doenças da síndrome não ocorrem ao mesmo tempo. A candidíase bulbocutânea é que primeiro aparece logo após o nascimento e até os 5 anos de idade. O hipoparatiroidismo até os 10 anos de idade e dos 10 aos 40, a partir dos 10 anos de idade, a síndrome de Addison pode aparecer. Então essa paciente fez a candidíase na infância, fez uma síndrome de má absorção, que vamos explicar daqui a pouco o mecanismo, e fez a síndrome de Addison. Então ela tem realmente uma PGA tipo 1, porque preenche 2 dos 3 critérios maiores para o diagnóstico da síndrome da poliendocrineuropatia. Então, vocês vão gravar o que tem aí. PGA1. Não é importante saber quais são as doenças. Tem que saber qual é a ordem que elas aparecem. Primeiro aparece a candidíase, segundo aparece o hipoparatiroidismo e terceiro aparece a síndrome de Addison. No caso dela, ela não teve hipoparatiroidismo. Ela passou para a síndrome de Addison sem hipoparatiroidismo. Então é critério de PGA1. Ok? O PGA2 tem a síndrome de Addison, que é praticamente obrigatória nesse caso. Tem o diabetes tipo 1 e o hipotireoidismo. Enquanto que a PGA1 é raríssima e ocorre principalmente naqueles 2 locais que eu falei: Itália, Finlândia, sim, e alguns países da Ásia também. A PGA2 é frequente. A PGA2 é frequente. Por que a PGA2 é frequente? Porque ela é uma doença polimorfa. Está relacionada com o HDA, o HLA, que é aquele antígeno de histocompatibilidade que se distribui nas células do nosso corpo e são responsáveis pelas diferentes respostas imunes que nós temos. E esse polimorfismo é multifatorial. É ligado a uma série de pares de genes localizados nos cromossomos diferentes, consequentemente com uma múltipla quantidade de fenótipos que nós podemos imaginar. Então, enquanto que a 1 é rara, e foi ela que veio para a gente diagnosticar, a PGA2 é a mais frequente das poliendocrinopatias autoimunes. E, em terceiro lugar, o PGA3, que é muito mal estudado, porque recentemente foi descoberto, é quando você tem 2 ou mais doenças autoimunes associadas e você não tem síndrome de Addison. Então, síndrome de Addison não pode aparecer no PGA3. O PGA3 é uma variante mais comum em adultos, como o PGA2 também é mais comum em adultos, enquanto que a PGA1 é mais em criança ou em adolescente, mas ela tem essa característica. E uma coisa interessante da PGA3 é que as síndromes ocorrem ao mesmo tempo. Enquanto que na PGA1 e na 2 os sintomas vêm aparecendo paulatinamente, na PGA3 parece que a coisa, quando começa a acontecer, acontece de uma vez só. Não existe estudos sobre PGA3, a não ser casos isolados que são publicados a cada ano. Fulano descreve um negócio, outro descreve outro, e eles vão juntando e fazendo esse novo tipo de PGA. Portanto, grave. Característica da PGA1, sequência das doenças. Primeiro, candidíase, a primeira e a mais frequente. Segundo, a hipoparatiroidismo. E terceiro, a síndrome de Addison. O próximo. Pronto. Bem, então eu vou fazer um encaminhamento. Eu deve ter esse nome, encaminhamento, achei bonito. Vou fazer um encaminhamento. Nessa época de prova geral, o mais perturbado é o diretor. Não. Alteração
alteração genética. Uma vez disseram assim, uma vez, né, eu quis chiar com um geneticista, aí eu disse, rapaz, olha, toda doença ela tem um contexto imunológico. Aí ele disse, mas termina na genética. É verdade. Toda doença ela tem um contexto genético. Ninguém tem uma doença ambiental apenas. E a alteração genética, ela é crucial na nossa paciente. E aí, quando a nossa paciente nasceu, com gen AIRE alterado, recessivo, ela sofreu, desde o nascimento, uma alteração nesse gen AIRE, que tem como órgão de predileção o timo. Então, o principal órgão nesse estrago todo que essa jovem teve foi Sua Excelência, o timo. E esse timo que vocês conhecem aqui no tórax, que a gente nasce com timão, né? Cresce com timo, morre com timinho, né? Não é o meu caso, né? Porque o ABCDista não tem timinho. Então, é sempre timão. Então, mas no caso do timo, ele é um órgão maturador e formador dos chamados linfócitos T. E esses linfócitos T, na nossa paciente, ele foi formado, alterado pelo gen AIRE, ele começou a produzir linfócitos T desregulados. Esses linfócitos T, desde o nascimento, aliás, desde a vida fetal, ele começa a desenvolver no nosso corpo um dos fenômenos mais importantes da imunidade, que se chama tolerância. Então, a chamada tolerância central, que começa na vida fetal e vai até a morte do indivíduo, ele tem como sede o timo. Só que o timo desta jovem, alterado pelo gen AIRE, produzia linfócitos T anormais, que ao encontrar as células apresentadoras de antígeno dos órgãos-alvo em todo o corpo, fazia uma resposta imune diferente daquela resposta do indivíduo normal. E que resposta é essa? É exatamente a resposta TH2, que estimula a produção de linfócitos B. Linfócitos B esses que viram plasmócitos esses que produzem uma grande quantidade de imunoglobulinas. E essas imunoglobulinas desreguladas, ela leva a um excesso de anticorpo no organismo. E esse excesso de anticorpos não específicos para antígenos, porque eles foram produzidos por uma desregulação imunológica, não por um estímulo imunológico, eles passam a reagir com múltiplas células-alvo e passam a agredir essas células-alvo. E o que é mais grave? Esses anticorpos começam a agredir diversos tipos de elementos biológicos, como citocinas, enzimas, receptores de membrana e as próprias células. Então, a alteração genética é o primeiro. Depois vem a desregulação imune. Essa desregulação imune provoca a produção de anticorpos contra o próprio hospedeiro, contra as próprias estruturas do indivíduo. Esse reconhecimento de órgãos-alvo, ele é deturpado por essa autoimunidade e, coitado das glândulas endócrinas que sofrem em todas a sua dimensão. Vamos ver item por item. Vamos ver o primeiro. Vamos lá? Então, alteração genética. No caso do PGA1, que é a nossa paciente, ela tem uma alteração no gen AIRE. Então, ela sofreu uma desregulação imune por causa do gen AIRE. Por isso que a doença é localizada e por isso que ela tem uma reação entre o cruzamento endogâmico. O pessoal aí da primeira série, a parte social da doença e étnica, antropológica da doença. Então veja, essa doença tem um componente social muito forte, componente antropológico. É a cultura do povo de cruzar entre familiares, entre parentes, que aumenta a tendência de genes letais em homozigose, justamente os homozigotos excessivos, que vão pagar muito caro pela consanguinidade. E no tipo 2,
a doença vai ser mais polimórfica, exatamente porque ele está relacionado com a HLA. A PGA1, para a questão de prova, não está relacionado com a HLA. Agora, encontrou-se recentemente mais HLA28 nos doentes com a PGA2 do que nos normais. Isso não quer dizer que ela seja uma doença pelo HLA. Então, para a prova, HLA não tem nada a ver com o PGA1. É tipo do PGA2. Gelemar tem o HLA D3, D4, aquele mesmo HLA que é responsável pela artrite reumatoide. Então, essas duas alterações. Como é que o GAI atua? Provocando linfócitos T anormais. Como é que o HLA atua? Reconhecendo os receptores de linfócitos também de maneira normal. Enquanto que o GAI, o defeito é do linfócito T, no PGA2 o defeito é muito mais das células-alvo com seus HLA que não reconhecem aqueles autoanticorpos formados pela atividade policlonal autoimune. Portanto, não existe praticamente possibilidade de você ter uma doença autoimune, se você tem uma doença autoimune sem ter um lado genético. Então tem que pensar na família. Se alguém teve esse mesmo problema, né? Você vê aquelas... semana passada, tive uma jovem, 17 anos, com um quadro de urticária crônica, com um quadro de exantema desde os 2 anos de idade. Isso não é alergia. Isso é um defeito da regulação gênica desde os 2 anos de idade. Para pesquisar que os autoanticorpos não apareceram. Ok? Vamos para frente. Desregulação imune. Como é que isso acontece? Primeiro, o timo. Qual é o problema do timo? O timo foi alterado pelo GAI. O GAI produz linfócitos T anormais. O linfócito T anormal não reconhece ou não tolera as suas proteínas self, suas próprias proteínas, e reconhece como não self, como antígeno, como estranho, e agride essas células. A tolerância imune está alterada. Por quê? Porque ele está produzindo autoanticorpos contra citocinas, enzimas, receptores de membrana e as próprias células. Esses linfócitos T anormal, vão produzir peptídeos alterados também. Porque esses peptídeos alterados, a transcrição desses linfócitos, provocam também alteração dos peptídeos que vão ser os seus receptores. Então a desregulação imune existe. Existe uma doença chamada IPEX, é uma imunodeficiência ligada ao cromossomo X, que tem relação com o gene FOX, bastante conhecido de vocês. Esse gene FOX, ele altera as células reguladoras. Ele não regula. Ele é normal, mas não regula. Ele não produz a substância reguladora. No caso do GAI, não. Ele já produz linfócitos anormais. Ok? Próximo. Autoimunidade. Ora, por que essa autoimunidade vai acontecer? Porque, como esse linfócito T é anormal, ele não vai fazer o balanço TH1 TH2. Ele vai desviar a balança para o lado TH2. E o lado TH2 produz o quê? Aquele mesmo lado da alergia, aquele mesmo lado da hipersensibilidade. Ele vai levar à produção de imunoglobulinas. Por que não é alergia? Porque não é IgE, é IgG. Só que é um IgG policlonal, um IgG sem especificidade, um IgG que reconhece vários epitopos de células diferentes e de órgãos diferentes. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer produção de autoanticorpo contra a citocina. 2008, um artigo publicado no New England, mostrando que na doença autoimune, o anticorpo contra o interferon, que é o principal mediador da resposta TH1, além da ketocoise, além de estimular o TH2, ainda produz anticorpos contra o TH1. Então passa a ser uma doença muito mais imunossupressora, muito mais uma doença, muito mais, digamos assim, agressiva. E toda vida que o indivíduo tem uma infecção viral, quem não já viu aquela pessoa que abriu um quadro de lúpus com uma virose? Por quê? Porque quando o vírus ele entra,
ele provoca a produção de interferon. E essa produção de interferon é antagonizada com o anti-interferon que o indivíduo tem. E esse anti-interferon que o indivíduo tem produz uma reação, logicamente, imunológica bastante desfavorável. Muito pior do que aquela do indivíduo com hepatite C que toma interferon para tratar sua hepatite. E aí os indivíduos têm reações graves, faz uma síndrome de Addison às vezes, precipitam a síndrome de Addison com uma infecção viral. E você pensa que foi o vírus que provocou isso. O vírus foi um desencadeante do processo imune. Próximo. Tem gente querendo acabar mais cedo. Ó. Então, esses autoanticorpos reagem contra receptores celulares, enzimas, citocinas e hormônios. Nossa paciente tinha o quê? Nossa paciente tinha candidíase mucocutânea crônica, por quê? Por que a pessoa tem cândida? Se cândida faz parte da flora da nossa cavidade oral. Se cândida faz parte do nosso microecossistema. Por que a cândida está dando úlceras orais e ainda está dando lesões importantes, né, na cavidade oral? Por quê? Porque existe uma deficiência da imunidade celular. Quem é o responsável pela imunidade celular? É o timo. E as células do timo estão o quê? Normais ou anormais? Anormais. Então elas estão reagindo diferente. Estão produzindo anticorpo em vez de estar protegendo contra a infecção fúngica. Agora, uma coisa curiosa é que na síndrome de George, que é a genesia do timo e da paratireoide, olha só, do timo e da paratireoide, duas estruturas atingidas no PGA1. Quem nasce com a genesia do timo e da paratireoide, ou a disgenesia parcialmente, esses indivíduos têm hipocalcemia no recém-nascido e tem a candidíase mucocutânea. Só que esses pacientes com síndrome de George, eles não emplacam o primeiro ano de vida, porque eles têm um distúrbio. Como ele não tem timo praticamente, o que acontece? Ele nem vai ter linfócitos T e também não vai estimular o linfócito T. Consequentemente, ele vai ter uma deficiência de anticorpos e uma deficiência de células. Vai ter uma septicemia, vai ter uma pneumonia por pneumociste girovert, aquele que está a pneumonia do HIV, e vai morrer. E por que o paciente com PGA1 não morre? Que com a sua candidíase por 17 anos, abrindo a cavidade oral, exibindo o seu PGA para todo mundo, a sua candidíase, sem tomar antibiótico. Por quê? Porque quem está alterado é o linfócito T. O linfócito B está desregulado, está fabricando muito anticorpo, a maioria deles sem nenhuma especificidade, mas ele tem anticorpo. A imunidade natural do paciente com PGA1 está normal, responde bem às vacinas, não tem nenhum problema com a imunidade por anticorpos. Por isso é que a pessoa com PGA1 não tem infecção, nem morre de infecção. Você não vê infecção de repetição, vai matou, não mata, porque a imunidade humoral está normal. Então isso é uma coisa importante que a gente deve, logicamente, a gente deve ponderar. Pessoal da segunda série, bioquímica, metabolismo dos esteroides. Ora, um dos anticorpos produzidos nessa doença é contra a 21-hidroxilase e a 17-hidroxilase, que são marcadores autoanticorpos da PGA1, embora não tão específicos. O que essas hidroxilases fazem? Elas vão fazer com que o colesterol, ele origina a pregnenolona, e a pregnenolona, gente, é o esteroide que vai desviar o braço do cortisol e o braço da aldosterona. A partir da pregnenolona, os seus produtos vão agora ser diferentes.
Lá na frente do cortisol vai formar o estradiol e os hormônios sexuais, e o lado da aldosterona continua sendo a aldosterona. O que foi que a nossa paciente tinha? Ela tinha cortisol baixo. A gente não dosa a aldosterona, por isso não tinha aldosterona dosada, mas devia estar baixa também, porque está baixa também. E tinha também os hormônios sexuais baixos, porque ela tinha uma insuficiência ovariana, ela estava sem menstruar, dismenorreica, cheia de problemas ginecológicos. É a quarta glândula mais atingida na PGA1, é o ovário. Exatamente, nossa paciente tinha isso. Nossa paciente tinha síndrome de Addison, cortisol baixo. Devia ter aldosterona baixa também. E tinha também, logicamente, a síndrome dismenorreica, a síndrome ovariana. Sabe por quê? Porque um dos anticorpos anti-hidroxilase. 17 hidroxilase, 21 hidroxilase, auto-anticorpos contra enzimas. Não lesou a célula, mas não deixa nem a aldosterona aumentar, nem deixa a cortisol aumentar. Imaginem vocês, uma paciente, por exemplo, com PGA tipo 2, que tem hipotiroidismo e síndrome de Addison. Aí ele diagnostica o hipotiroidismo. O médico vai lá, e ele está sintomático para a síndrome de Addison. Ora, a síndrome de Addison dele está em equilíbrio com o hipotiroidismo dele. Aí o médico passa o hormônio da tireoide para ele tomar. O que acontece? Ele fica bom da tireoide? Ele vai aumentar o metabolismo basal dele, vai aumentar porque ele vai tomar o hormônio da tireoide, ele vai regular o metabolismo basal dele, mas aí o cortisol já estava baixo, que ele era oligossintomático, ele vai precipitar uma síndrome de Addison. Então tem muito cuidado, é por isso que essa doença é um desafio. Quando você fala para o endocrinologista, ele atravessa a rua para não lhe ver, porque mexe com um negócio, pior o outro. Por quê? Porque você tem comprometimento de múltiplos órgãos. Quer ver outra coisa? Nossa paciente tinha candidíase e tinha síndrome de Addison. Qual é o medicamento que vocês usariam para tratar a candidíase? Cetoconazol, fluconazol, anfotericina B, nixtamina, que vocês usariam o quê? Hein? O ketoconazol inibe a produção de cortisol. Inibe a produção, ele também faz um bloqueio enzimático. Então o paciente vai tratar a candidíase e a síndrome de Addison piora. Outro problema, ketoconazol é contraindicado no tratamento da candidíase do paciente com PGA, porque ele vai piorar. Vamos terminar. Então, receptor celular para citocina, receptor celular para hormônio e o próprio hormônio. Você vai ter autoanticorpos contra os próprios hormônios, principalmente os hormônios, os chamados parácrinos, aqueles hormônios que circulam de célula para célula, gastrina, aqueles hormônios gastrointestinais que vocês estudam na fisiologia. Vamos lá, o próximo. Oi. Evitar os azólicos. Fluconazol, alguém falou fluconazol. Só que fluconazol é um azol. Ele dá menos, mas dá. Eu faria de estatina, porque ela só tem local. Estatina local, como eu faço no HIV. Ok? Agora, não posso fazer ketoconazol, que é o que dá mais problemas. Distúrbios endócrinos. Então, quais são as glândulas mais atingidas? Então, você está observando que a tireoide, no PGA2, no PGA3, no PGA2, tanto a tiroidite
como a doença de Graves, tanto o hipo como o hiper, mas principalmente o hipo, o hipoparatiroidismo, a insuficiência adrenal cortical, insuficiência testicular ovariana. E eu queria aqui fazer um pequeno comentário sobre as glândulas gástricas e as glândulas intestinais. Quais os sintomas que o nosso paciente tinha do lado digestório? Lembram? Lembram? Tinha diarreia, vômito, e a diarreia tinha características desabsortivas. Então, o que é que isso significa? Que esse paciente pode ter autoanticorpos, e é um dos indicadores de PGA, anticélulas parietais da mucosa gástrica. O que é que eles produzem, as glândulas parietais? Ácido clorídrico e fator intrínseco, que está relacionada com anemia, chamada anemia perniciosa. Nossa paciente tinha uma anemia. Ela era perniciosa? A nossa anemia, a anemia da paciente era perniciosa. Eu fiz questão de dizer que a anemia dela era microcítica e hipocrômica. Lembre-se que a anemia perniciosa dá uma anemia megaloblástica. Esse paciente não tinha anemia megaloblástica, que é mais comum no tipo 2 e no tipo 3, e menos comum no tipo 1. Então o paciente não tinha anemia perniciosa, mas podia ter autoanticorpos contra as glândulas gástricas, independente de ser as células parietais. Podia ter contra as glândulas intestinais, produzindo uma atrofia vilosa. O BGA, ele dá um infiltrado inflamatório linfocítico. A pessoa da patologia da quarta série, uma exuberante infiltrado inflamatório linfocítico e um edema da submucosa do trato gastrointestinal, que é chamado de linfangiectasia intestinal, que provoca os distúrbios gastrointestinais de paciente com PGA. Então, nossa paciente bem que pode ter, ou poderia ter essas alterações a nível gastro e ao nível intestinal. Então, esses distúrbios endócrinos do qual me refiro também vão para o lado das glândulas endócrinas unicelulares. Tem glândula produtora de gastrina. Existe um tumor chamado vipoma, que dá uma síndrome carcinoide, produtora de hormônio, os vipomas. Que estão em outra categoria, mas são também doenças endócrinas intramurais. Vamos para o próximo, estamos terminando. Então eu disse também que há outros distúrbios que não são endócrinos. Esse nome endócrino não é correto, ele não é tão abrangente, porque existe vitiligo relacionado com os hormônios hipofisários, mas que não é provado. Alopécia, hepatite autoimune. Se fala tanto em hepatite autoimune, você faz o diagnóstico de hepatite autoimune e fica por isso mesmo. Que autoimune? Que doença esse paciente tem? Eu vou contar um segredo a vocês, para mostrar a importância dessa aula de hoje. Em 1849, quando Addison descreveu o primeiro caso de insuficiência adrenal, o paciente tinha anemia perniciosa. Ele não tinha só um distúrbio, não, ele tinha dois. Ele tinha anticorpos contra a glândula adrenal e tinha anticorpos contra as células parietais. Século XIX. E foi dado o diagnóstico de síndrome de Addison, que hoje não deve ser mais ser chamado assim, mas é melhor chamar insuficiência adrenal, porque na verdade não é uma síndrome, é uma deficiência adrenal bem estabelecida. A glândula adrenal, ela pode sofrer por 4 coisas: pela tuberculose, que a gente tem muito, pelo carcinoma metastático, pelo hipopituitarismo e pela autoimunidade. Como todo mundo acha que não sabe nada de autoimunidade, chama-se de insuficiência adrenal idiopática, insuficiência adrenal de causa desconhecida. Mas ela tem um componente autoimune que é importante.
Ok? Até distrofia ungueal, problema de dente, candidíase, artrite. E há uma coisa também que eu acho que é importante que se fale. Quando você pede um exame de FAM, fator nuclear, e vem aquela ruma de coisa positiva, e você se apavora, já dá o prognóstico do paciente que vai morrer porque ele está com uma doença reumática grave. Hoje em dia, cada vez mais, que os reumatologistas que estão aqui presentes na sala, me desculpem, mas cada vez mais, anticorpos, autoanticorpos, cada vez são mais destituídos de importância no diagnóstico. Porque muita gente aqui tem autoanticorpo e não sente absolutamente nada. Pode até que um dia vá sentir, mas não sente absolutamente nada. E tem pessoas com PGA sem nenhum autoanticorpo. Tem pessoas com PGA2 sem nenhum autoanticorpo. E tem pessoas com PGA3 sem nenhum autoanticorpo. Então, autoanticorpo não é condição para diagnóstico. Ele ajuda, complementa, lembra que pode ser autoimune, mas não estabelece conexão causa e efeito. Próximo, estamos terminando. E aqui só eu separei componentes endócrinos do PGA1, mas mostrando também que tem componentes não endócrinos. Que a doença não é somente endócrina, ela é sistêmica. O autoanticorpo reconhece o HLA onde ele estiver. Ok? Pronto. PGA2. Quem se lembra da tríade do PGA2? Limpa bem aí, para ver se vocês estão. Se a fome ainda está, hein? A síndrome de Addison, que é o central, diabetes mellitus tipo 1, autoimune, hipotireoidite, tireoidite de Hashimoto, associado às seguintes doenças: hipogonadismo, miastenia graves, doença de Parkinson, vitiligo, alopécia e artrite soronegativa. Próximo. PGA3. O pessoal não tinha o que fazer, dividiu em 3 tipos: A, B e C. É a mais nova, já quer botar banca, já quer fazer subdivisão. Qual é o comum no PGA3? Todo mundo tem tireoidite, todo mundo tem hipotireoidite. No PGA2 era o quê? Síndrome de Addison. Aqui é tireoidite, tireoide. Mais diabetes é tipo A, mais anemia perniciosa tipo B, mais alopecia ou vitiligo e ou qualquer coisa é o tipo C. E você é a ralé. Vai, boa sorte.